Shalom, queridos. Agora é o capítulo 6, Deuteronômio, capítulo 6. Que lindo, não é? A gente poder ler a palavra do nosso papai, ouvir a sua voz, ver os cuidados dele. Então, eu sei que vocês estão nessa leitura semanalmente, de 7 em 7 dias, com o seu discipulador. E sei também que em casa vocês estão lendo 3 capítulos da Bíblia, para que dentro de um ano vocês possam ter lido a Bíblia toda, independente do discipulado. O discipulado é o momento de ver os comentários do que lê com o seu discipulador, e em casa é você ouvindo o Espírito Santo e tendo dele também o entendimento da palavra. Tendo 3 capítulos por dia, os 1.189 capítulos da Bíblia serão lidos em um ano. Então, prossiga. Cada dia, 3 capítulos. E desse jeito, você completa uma leitura de 1.189 capítulos na Bíblia. Isso é só para o seu bem, para o nosso bem, porque não tem nada mais importante nas nossas vidas do que a palavra de Deus. Porque ela é Jesus, está escrito em João, capítulo 1, versículo 14. Então, aqui já vemos novamente Moisés repetindo o grande mandamento, capítulo 6 de Deuteronômio. E nesse mesmo capítulo 6 tem as admoestações contra a desobediência. Novamente, Deus falando de desobediência, falando de obediência. Por isso, não podemos sair do que o Papai do Céu está nos exortando, nos ensinando. A obediência que vai fazer com que as profecias que eu tenho feito aconteçam. Eu não sou falsa profeta, eu estou falando dentro da palavra. A palavra diz que a gente prospera se a gente meditar de dia e de noite. Porém, tem que alguém acreditar na profecia. Então, se acreditarem, nós veremos os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém. Aqui nesse capítulo 6 também tem, vamos prosseguindo, vendo tudo que Deus está falando. Deus está falando muito para nós. Capítulo 6 encerra, é um capítulo longo também, no versículo 25, os 6 discipuladores lendo. Aí chega o capítulo 7, Moisés está demonstrando contra a infidelidade. Devemos ser fiéis a Deus. Isso é algo que não tem como deixar de ser, porque Deus é fiel conosco. O seu amor é infinito, é incondicional, e nós devemos ser fiéis. O que é ser fiel a Deus? É relembrar tudo que ele fez, desde Gênesis 3, quando ele prometeu a Jesus para vir dar a vida por nós e matar e esmagar a cabeça da serpente. Isso é ser fiel, relembrar essa história, relembrar essa obra da redenção. Aí lembrar de que depois disso, que ele prometeu ao Senhor vir para esmagar a cabeça da serpente, ele vem uma caminhada em busca do homem, o homem sai, desvia, se esquece da promessa de Gênesis 3,15, ele vem, faz lembrar de novo, por fim, quando chega no capítulo 6 de Gênesis, aí está já o homem totalmente misturado, geração de cainitas com geração de setistas, somente Noé foi o único que não se misturou, ele pega esse que não se misturou, constrói uma arca, depois que constrói a arca, que vem o dilúvio, essa família ficou como para reconstrução, para recomeçar tudo de novo, tudo isso é o amor de Deus. Como vai deixar uma história dessa sem ser relembrada? E agora nós já estamos aqui no capítulo 7, o Senhor admoestando para que nós sejamos fiéis. Como eu posso ser fiel se eu não sei da história? Por isso que nós já estamos aqui, no capítulo 7 de Deuteronômio, numa história que vemos desde Gênesis, e eu acredito que todos nós, ao chegarmos no lugar, na casa de um amigo de trabalho, de um colega de trabalho, de um colega de faculdade, de uma vizinha ou vizinho, vamos contar essa história, porque não tem como alguém não receber a Jesus Cristo se souber que ele não veio de paraquedas, mas que o amor maravilhoso do Senhor vem numa trajetória longa, preparando o povo para recebê-lo,
e ele nascer por obra do Espírito Santo, para não ter contaminação da natureza adâmica, tinha que nascer por obra do Espírito Santo. Relacionamento de marido e mulher não tem pecado. Maria poderia estar casada, se relacionando com José, e não era pecado. Porém, não podia ser desse jeito por conta da natureza adâmica que passa de homem, de filho para filho, o tempo todo, de geração em geração, aquele pecado do Éden. Por isso que Jesus teve que ter esse preparo todo. Era o Filho de Deus, era o Deus vivo que iria ser encarnado, morar, passar 33 anos na Terra, e ali a gente entender que realmente o Senhor, nosso Deus, é um amor incondicional, dá o seu próprio filho, depois de toda essa luta, seguindo o homem para não perder de vista a promessa, e depois se cumpre a promessa. E o melhor de tudo, que a promessa se cumpriu, e olha o que nós ganhamos com isso. O Senhor Jesus diz em Atos 1:11, quando ele sobe, depois de tudo cumprido, tudo consumado, que vem buscar a gente. Ele diz que vem buscar, e tem uma cidade que não vai haver luz de sol nem de lua, porque a luz será ele. Já imaginou? Que convivência maravilhosa com o nosso Senhor Jesus? Ele brilhando o tempo todo, e a gente impactado, extasiado com a beleza dele. Isso é o céu para nós. Onde Jesus estiver, aí é o céu que é nosso, porque ele deu a vida por isso. Se você recebeu, entendeu que Deus lhe escolheu e entregou Jesus, e que Jesus não vai te lançar fora, tenha certeza. Breve, breve estaremos numa cidade onde o brilho é Ele. E isso é a razão, essa leitura aqui que vocês estão fazendo cada dia, é a razão de Deus estar dando para a gente um motivo para não se esquecer do seu amor e da sua fidelidade. Aí vemos nesse capítulo 7 a bênção decorrente da obediência. Fala da obediência e fala da bênção decorrente da obediência. Aqui nós vemos que o Moisés está repassando tudo, como sempre, por ordem de Deus. Ele está repassando, porque Deus queria que ficasse para nós esse, esse conteúdo aqui maravilhoso. No capítulo 8, vocês vão ler sobre a terra a ser conquistada. Tudo que vocês já sabem, mas é obediência. Lê novamente, ele não colocou aqui em vão. Reunidos discipuladores com discípulos, lendo, eu aqui colocando a lição que vocês têm que fazer de 7 dias em comentários. Os comentários é geralmente fazendo analogia do assunto da antiga aliança com o assunto da nova aliança. Estão interligados. Graças a Deus. Esse capítulo 8 também fala da admoestação contra o orgulho. O orgulho não leva a canto algum. Deus não quer que nenhum de nós sejamos orgulhosos. Falar em orgulho, eu estava aqui falando com o Senhor para Ele não permitir que eu esteja me orgulhando desse conhecimento que eu estou tendo, porque eu tenho que chegar em cada discipulado, ver tudo como é que está, tenho que ter supervisores, e quando chegarmos, a gente vai falar, vai querer que vocês estejam falando assim, começando de Gênesis, como se estivesse falando do pão, do arroz, do feijão, como tudo começou. Vocês já estão sabendo, nós já estamos no 5º livro da Bíblia, e tudo começou em Gênesis de uma maneira maravilhosa, e eu não posso me orgulhar de jeito nenhum, porque tudo é dádiva de Deus, é misericórdia de Deus na minha vida, de colocar no meu coração esse amor por a palavra. Eu sou um amante da palavra, e o Senhor me colocou assim para poder levar as pessoas também a amar a palavra, ser amante da palavra. E aí eu falo da palavra que as pessoas, se estiver ligada, não se cansa, mas se não tiver, vai achar enfadonho, porque eu saio de Gênesis a Malaquias, falando tudo que aconteceu aqui de uma maneira muito gostosa, né? Imaginou? As pessoas já viram isso falar várias vezes, e que o Senhor não me deixe me orgulhar com a dádiva dele, a misericórdia dele que me alcançou para poder eu ter essa coisa maravilhosa de saber de Gênesis a Malaquias, assim, todo o acontecimento, né?
com os juízes, com os profetas, com os reis, até chegar Malaquias. Saber que Malaquias ficou uma parada de 400 anos, porque Deus não encontrou apoio nesse povo que ele tanto tem lutado, teve que dar uma paradinha, de parar de falar. Então, agradecemos ao Senhor, porque de Gênesis a Malaquias ele falou o tempo todo, e que a sua misericórdia nos alcançou, porque ele parou 400 anos, mas quando voltou, já foi Mateus, Evangelho, contando a chegada de Jesus. Que maravilha, não é? E aí nós vemos aqui a conquista da terra prometida, capítulo 8, depois a demonstração contra o orgulho, que não tenhamos orgulho, porque Deus odeia orgulho. E depois no capítulo 9, Moisés lembra aos israelitas o socorro divino, como Deus é maravilhoso. Ele lembra também da infidelidade de Israel, para que não cometa novamente, tem que lembrar a coisa ruim que se fez, ver que foi um resultado desagradável, para não fazer mais. Até isso tem que relembrar. As infidelidades de Israel, aqui nesse capítulo 9. Depois Moisés intercede pelo povo, também ainda nesse capítulo 9, de Deuteronômio. Maravilha, né? E depois vem as segundas tábuas da lei, ele repassando também sobre isso no capítulo 10. Depois vem a exortação à obediência novamente. Aqui nessa aula de hoje, nesse discipulado dessa semana, que eu sei que vocês estão fazendo de 7 em 7 dias, porque foi isso que foi determinado. Quando não faz presencial, são fiéis em ouvir o vídeo em casa e responder o questionário e enviar para os seus discipuladores, e eles enviam para mim o questionário respondido de cada um que fez o discipulado online. Se fizer também presencial, é a mesma coisa, vai responder o questionário, só que se fizer presencial, pode ser que esteja justamente no dia que eu chegar no discipulado para supervisionar e você esteja com seu caderninho, com tudo anotado. E as respostas ali daquele questionário da semana. É tudo para a glória de Deus. A supervisão não é para humilhar, é apenas para fazer melhorar. Porque se encontrar alguma coisa que não estiver sendo feita, como está sendo orientado, eu vou ajudar a chegar no ponto de tudo quanto foi orientado. Porque é uma dádiva divina a gente ter recebido de Deus como devemos fazer para o ministério crescer, prosperar e fazer o que Jesus disse. E de fazer discípulos é algo fantástico. É necessário que a gente tenha tomado pela presença do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, para alcançar o colega de trabalho, ganhar, depois consolidar, com o apoio do seu líder, falar com ele tudo. Já ganhei meu colega de trabalho, já ganhei meu colega de faculdade, eu preciso das lições de consolidação para consolidá-lo. Tem o apoio do meu pastor? Aí ele vai dizer: tem. Tem o apoio da minha pastora? Ela vai dizer: tem. Meu missionário? Tem. Tem o apoio da minha missionária? Tem. Do meu bispo? Sim. Da minha bispa? Sim. Todos vão lhe apoiar, lhe orientar como fazer essa consolidação. Depois que você consolidar, você vai fazer agora as lições pelo vídeo, que agora já é o discipulado, por esses vídeos, com a palavra. E por fim, você vai enviar e a pessoa vai fazer a mesma coisa que você fez. A pessoa também vai ganhar alguém, vai consolidar alguém, e assim não vai parar até a volta do Senhor Jesus. Então, nós ficamos aqui no capítulo 10, quando fala da exortação, da obediência, que fala segundo as tábuas da lei, tudo recordando. Graças a Deus pela maravilhosa graça do Senhor. Tudo isso é graça. A graça não começou quando Jesus chegou aqui na terra. A graça começou em Gênesis 3,15, quando o homem tinha que ser morto e ele permaneceu vivo. Deus não matou, deixou que ele saísse do Éden e acompanhou. Não podia ficar no Éden, mas Deus não abandonou. Deus se fez presente na vida de Abel. Abel aprendeu como adorar a Deus, tem um coração para Deus. Deus aceitou a oferta de Abel por causa do coração dele, não foi por causa da oferta.
A oferta é apenas resultado. Deus recebe porque você já é uma pessoa que tem um coração voltado para Ele. E Deus já estava se fazendo presente, porque como Abel ia aprender a fazer aquilo tudo direitinho? Aí é uma prova que é Deus que entrega. Deus tocou no coração, pegou Abel para ele, e agora Abel procedeu da maneira correta. Então, nós já sabemos que a nossa trajetória é sempre Deus. Ele que escolhe, entrega a Jesus, e Jesus toma conta e não lança fora. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Glórias a Deus.